Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Primeiro mês do ano, essa é um texto, acho que dos meus últimos batismos, eu utilizei bastante alguns versículos desse texto, eu gosto muito dele, é um momento muito especial e eu gostaria de que nós pudéssemos juntos nos reportar a esse momento, que nós pudéssemos sair daqui da igreja da Vila Ré e juntos chegar lá na beira do Jordão, para que nós pudéssemos meditar um pouco naquilo que estava acontecendo e ver o quanto que isso se assemelha ao que nós estamos vivendo hoje, as nossas necessidades espirituais, e como é que Deus tratou aquele povo de maneira muito parecida, muito igual, à forma com que Deus também nos trata hoje. Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9, diz assim, palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não te apavore. Não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Amém? Esse é um texto muito bonito. E também é um texto muito desafiante. É um texto que fala muito a nossa vida hoje. Nós estamos diante de grandes desafios. A nossa vida no 2022 é um grande desafio. Se nós olharmos para o ano passado, e talvez nós pudéssemos catalogar quantos dias foram de festas, quantos dias foram de luto, quantos dias foram de celebração, quantos dias foram de angústia, de sentimento de dúvida, quantos dias foram de enfermidade, quantos dias foram de saúde, e quanto isso representou para a nossa vida no ano de 2021. Será que nós desejamos para nós, no ano de 2022, uma vida diferente, outra segurança, ou não passar por momentos que nós tivemos obrigatoriamente que passar pelo 2021? É curioso, queridos irmãos, nós pensarmos que Deus tem promessas e sonhos para a nossa vida e que nós precisamos nos posicionar para seguir recebendo as bênçãos de Deus. Essa história de Josué, essa história do povo, ela começa há muitos anos atrás.
Ela começa há mais de 500 anos atrás. Foram 430 anos de escravidão, foram 40 anos vagueando pelo deserto. Ainda teve as descendências, né? Abraão, Isaac, Jacó, não me lembro exatamente, mas uma conta por alto com certeza vai passar dos 500 anos, desde o momento em que Deus fez uma promessa a Abraão. E aquela promessa que foi feita a Abraão, ela foi sendo repetida de geração em geração. E aquela promessa era a motivação que aquele povo tinha para continuar seguindo a Deus. E o pai dizia para o seu filho: filho, um dia você vai morar numa terra que é sua. Você vai ter uma plantação de uvas e de oliveiras e de tudo de bom dessa terra, e essa terra vai ser tua, porque Deus prometeu lá para Abraão que um dia você ia ter essa terra. E os anos foram passando e as coisas foram ficando difíceis, eis que de repente surge um período de escravidão e parece que as promessas de Deus não iam se cumprir. Quando Deus levanta um ser humano, esse homem lidera uma grande jornada. Centenas de milhares, milhões de pessoas andam por um deserto, até que, de repente, depois de muito tempo, Deus diz: pode estacionar, pode parar. O que todos vocês querem é a terra prometida. Essa terra está aqui, ó. Só precisa cruzar o Jordão. A única coisa que existe entre você e a realização dessa promessa de mais de 500 anos é o Jordão. Você pode passar o Jordão e assumir a promessa. Mas o curioso é que a Bíblia, nesse texto, não começa dizendo assim. Ela começa os primeiros versículos explicando que algo havia acontecido. Ele diz assim, o texto começa dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Irmãos, esse texto nos diz que todas as vezes que Deus faz uma promessa para nós, que nós temos que avançar na nossa espiritualidade, existe uma crise, existe uma dificuldade, existe uma barreira, existe alguma coisa que tenta impedir que nós recebamos as bênçãos de Deus. Quem era Moisés para esse povo? O que representava Moisés para aquela geração que havia saído do Egito e que havia vagueado durante 40 anos pelo deserto? Quem era Moisés para eles? Será que o fato de que Moisés não estava ali realmente representava uma crise e uma dificuldade para aquele povo? Será? Pois sim, representava. Representava uma crise, representava uma dificuldade. E não uma dificuldade qualquer, senão uma grande dificuldade. Por quê? Moisés era o líder, ele era o legislador, ele era o intercessor, ele era o grande libertador daquele povo. E aquele povo havia se acostumado a olhar para Moisés e ver nele um apoio, e ver nele um símbolo de Cristo. E, de repente, quando eles estão próximos de alcançar a bênção, a Bíblia começa a dizer que Moisés está morto. E a crise está instaurada. Mais ou menos como nós, né? O Covid está aí. E primeiro é o Delta, depois é o Ômicron. E quantas letras tem o alfabeto grego? 24?
28, 27, 24? Quantas letras faltarão para que eles possam catalogar as crises que virão adiante de nós? Isso porque nós não falamos das crises internacionais. Todos os anos a gente fala de guerras que existem na Palestina e agora o pessoal da Rússia resolveu mexer com quem lá? Com a Ucrânia, e os Estados Unidos resolveram comprar a bronca e estão mandando um monte de armas para o leste europeu e a crise está instaurada. E de vez em quando a gente ainda ouve falar do terrorismo, né? E, bom, agora tem de novo lá, os seguidores do Bin Laden, que agora já tem até um país que é só deles. E cada vez que a gente olha, queridos irmãos, existem crises que estão próximas e longe de nós. Poderíamos falar da violência, ou da fome, ou do desemprego, ou do tráfico de drogas, ou simplesmente poderíamos olhar para dentro de nós e falar das nossas próprias crises, das nossas próprias dificuldades. E cada um diria, mas eu ainda sou jovem e tenho que tomar a minha decisão. Eu ainda não consigo deixar determinada coisa. Eu ainda arrasto comigo alguma coisa que está diferente daquilo que Deus, por meio da sua palavra, por meio da doutrina, requer de mim. E cada um de nós também vive a sua própria crise antes de entrar na terra prometida. A crise está instaurada. Moisés morreu. Quantas desculpas, quantas dificuldades, quantos problemas. O que nós precisamos recordar é que o texto simplesmente não termina na ideia de que Moisés morreu. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Muito bem, Moisés está morto, mas Deus ainda está no seu trono. Digam amém. Moisés está morto, mas Deus continua no controle. Deus continua dirigindo as coisas. E aquele mesmo Deus que foi com Josué, ele continua dando a mesma promessa a mim e a você. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Moisés está morto, mas Deus continua no seu trono. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Amém. Quem é a árvore alta? Quem é a árvore bem baixa? Quem é a árvore seca? Quem é a árvore verde? Irmãos, Deus continua no controle da nossa vida. Deus sempre sabe o que é melhor para nós e não importa qual é a crise que pode vir sobre a nossa vida, ou qual é a dificuldade, ou qual é o empecilho que nós possamos colocar para não servir a Deus. Se nós somos uma árvore seca, Deus tem a capacidade de reverdecer-nos.
Se nós somos uma árvore muito baixa, Deus tem a capacidade de engrandecer-nos. Ele diz: eu sou o Senhor, eu falei e eu farei. Moisés morreu, mas é hora de Josué assumir o seu lugar. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades espirituais. Esse é um tema que de vez em quando eu faço para pastores em reorganizações. E eu digo a eles, é verdade, o anterior presidente se foi, mas vem outro. O anterior secretário se foi, mas você está. Não importa, queridos irmãos, quem vieram antes do que nós. Nós somos agradecidos a Deus pela maneira com que Deus abençoou a igreja da Vila Ré até aqui. Mas nós estamos no ano de 2022. E Deus deseja que nós ocupemos o nosso lugar na obra do Senhor. Deus deseja que nós ocupemos o nosso lugar na sua grei, na sua igreja. Deus requer que nós assumamos as responsabilidades que estão diante de nós, apesar das crises que existem. Vai um pastor e chega outro. Vai um diretor e vem outro. A única coisa que não pode acontecer é que nessa transferência, nessa dificuldade, você e eu não assumamos o papel que nos corresponde. Quem morreu foi Moisés. Mas quem estava de pé? E você, querido amigo, e você, querido irmão, visita. Você que nos escuta pela internet. Será que o seu velho homem já morreu para que renasça um novo homem e assuma a responsabilidade de ser um cristão, de ser um verdadeiro